Tá chegando aí aquilo que eu chamo de o abraço dos afogados. Olha, quem tá aí se afogando vai puxar aí pro fundo do mar quem também tá para se afogar. Olha, tem um bolsonarista aí que tá preso faz 9 meses. Já vai aí, se fosse uma gestação, já tava para nascer um bandidinho. Tô falando aí do Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez era o chefe da Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bolsonaro. Ele foi quem ordenou ali, ele junto com Bolsonaro em conluio, para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse até 5 milhões de petistas de votarem no Nordeste. O plano deles era claríssimo, isso foi delatado aí, foi provado. Eles queriam impedir 5 milhões de pessoas de votarem. Eles acreditavam que assim, principalmente se eles focassem mais em petistas, eles iam numa região ali onde o Lula tem 70% dos votos, focando mais em petistas, eles conseguiram impedir aí desses 5 milhões, pelo menos 4 milhões de petistas de votarem. Se impedisse ali alguns bolsominions, seria uma minoria, e com isso, aquela diferença que o Lula ganhou do Bolsonaro, que foi uma diferença mínima, se esvairia. Não conseguiram impedir, porque no dia da eleição, Alexandre de Moraes foi para cima, se reuniu, o Silvinei Vasquez chegou a entrar na sala do Alexandre de Moraes com 6 homens armados com fuzis, e o Alexandre de Moraes não se intimidou e falou: você tem que parar os bloqueios nas estradas, senão você será preso. Falou isso para o Silvinei, que estava com 6 homens armados para intimidar o Alexandre de Moraes. Pois bem, o Silvinei Vasquez, para quem não sabe, ele já tinha uma ficha corrida extensa. Ele era aquele tipo de policial bolsominion que abusa muito do poder. Ele chegou, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, ele gostava de usar a viatura dele da Polícia Rodoviária Federal como carro pessoal dele. Então ele ia para uma festa, ia para um lugar qualquer, ele ia com a viatura. E ali, uma vez, ele estava num posto de gasolina e ele mandou que lavassem a viatura dele porque ele estava indo para uma festa. O frentista falou: olha, aqui não tem lava-jato nesse posto, não tem como lavar a sua viatura. O que ele fez? Ele espancou, ele quase matou de porrada usando a arma, armado, bolsonarista, covarde, tudo mais, quase matou o frentista do posto que não quis lavar o carro porque esse serviço nem existia no posto. Esse é o tipo do bolsonarista. Pois bem, tá preso aí faz 9 meses e aí ele pediu sua soltura essa semana. Ele tá em pânico. Por quê? Porque na semana passada ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por roubo de dinheiro público. Ele está preso aí por ter impedido os petistas de votarem e por esse mega esquema aí da Polícia Rodoviária Federal, que colocou mais de 10 mil homens. Isso foi anunciado, tá? O Anderson Torres anunciou isso para todo mundo nas redes sociais, que olha, a gente vai contar com mais de 10 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, fora os das PMs que estarão conosco para fazer uma mega operação ali no dia da eleição. Eu lembro que no dia 28 ou 29 de outubro, eu fiz um vídeo aqui avisando que isso aconteceria. Eu falei: gente, eles vão fechar as estradas com polícia para impedir petistas de votarem no Nordeste. No Nordeste não é igual nos centros urbanos aí, no interior do Nordeste, que tem no Sul, Sudeste, que a pessoa vota na mesma cidade. Muita gente vai votar e a escola, o local de votação, enfim, fica a 10, 15 quilômetros, você tem que pegar uma estrada estadual ou federal. E aí eles barram a pessoa e não vão deixar votar. E foi o que tentaram fazer. Pois bem, tá preso por isso. Só que no meio disso, teve um vídeo que eu fiz em 2020, olha, 2020, eu fui o primeiro a falar disso aqui, e eu falei o seguinte: olha, tá tendo uma CPI nos Estados Unidos, era a CPI do Capitólio, do 2021, na verdade, eu falei sobre isso, o ataque ao Capitólio foi em 2021, e eu falei: olha, essa CPI do Capitólio chegou aí num aliado do Eduardo Bolsonaro, que se chama David Beck. Esse Beck aí, ele é o sobrenome dele, ele é um apoiador do Trump, e o Eduardo Bolsonaro levou ele aí numa reunião que teve um dia antes da tentativa de golpe do Trump, em que estavam os maiores golpistas lá reunidos, e ele tem uma empresa no Brasil, que foi aberta em 2019, em março, justo depois do Bolsonaro assumir a presidência. Ele abriu uma empresa de carros blindados e passou a fazer negócios com a Polícia Rodoviária Federal. E na época eu falei: olha, são milhões e milhões de negócios que não tem nenhuma fiscalização. Não sabemos por que a Polícia Rodoviária Federal está comprando tanto carro blindado desse cara. Pois bem, olha só o que aconteceu. Saiu matéria e tal, quando o Ministério Público descobriu tudo, saiu matéria até no Jornal Nacional e tal, mostrando o seguinte: que esses blindados foram superfaturados. E aí o Jornal Nacional até mostrou aqui, ó, olha, tá aqui os carros blindados, tudo mais, olha, alguns foram entregues, só que outros não. Só que tem um problema: a Polícia Rodoviária Federal não usa blindados.
Polícia Rodoviária Federal não é igual o BOP ou um batalhão que vai entrar num lugar que é uma zona de guerra. Ela faz ali a segurança das fronteiras, faz perseguição aqui e acolá, assim, mas eles não entram numa zona de conflito com um blindado, nem precisa disso. Só que aí foram investigando, que já estava bem estranho isso, e perceberam que esses carros foram superfaturados. Só que aí foram investigando mais e perceberam que tinha ali um outro problema. Esses carros, eles estavam blindados e tudo mais, e para quem não sabe, um carro blindado, ele chega a pesar até o triplo de um carro que não é blindado. E aí o que acontece? O motor do carro tem que ser reforçado. Para um carro de passeio, um carro de rua, geralmente o carro que é blindado é um carro daqueles maiores e tal, o motor já é feito para isso, ele aguenta mais peso. Só que estamos falando aqui de um caminhão blindado que ele fica muito mais pesado porque ele é blindado para todo tipo de coisa. E não foi feita nenhuma alteração no motor. Aí esses carros quebravam. Tem vídeos aí desses caveirões aí quebrados. Aí você imagina se a polícia entra num lugar aí que realmente é perigoso, não a Polícia Rodoviária Federal, mas qualquer outra polícia que vai usar esse carro cedido, e aí o carro quebra. Justo no pior lugar possível, o lugar onde você tem que usar esse carro, ele quebra. Pois bem, também descobriram que a Polícia Rodoviária Federal passou a fazer a segurança dos donos da empresa. Carros da Polícia Rodoviária Federal passaram a ficar lá 24 horas fazendo a segurança particular deles. Você fala, pô, que tipo de dono de empresa precisa de segurança 24 horas? A não ser que ele esteja fazendo negócios com criminosos. E aí esteja sendo ameaçado por gangues rivais ou coisa do tipo. Pois bem, isso tudo estava acontecendo. Quando foi denunciado o Silvinei, teve um baque lá na prisão, porque ele percebeu o seguinte, ele está preso por um motivo, que é aí impedir os petistas de votarem. Ele está sendo investigado, além disso, por outro motivo, que é a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E aí tem uma outra agora contra ele por corrupção. Aí ferrou para ele, porque ele não vai sair da prisão tão cedo. Então o Silvinei resolveu jogar tudo, resolveu fazer o abraço dos afogados com o Bolsonaro. O Silvinei pede sua soltura e diz, olha, se eu estou preso, o Bolsonaro também tem que estar. E ele já sinaliza aí que ele pode fazer uma delação muito em breve. Ele é muito amigo da família Bolsonaro. Muito amigo aí de muitos e muitos anos, principalmente do Eduardo Bolsonaro, tá? Inclusive a empresa aí pela qual ele está aí sendo denunciado por corrupção e vai se tornar réu por corrupção e vai acabar sendo preso por corrupção, já está preso, mas aí ficam 2 mandados de prisão contra ele, é uma empresa de um amigo do Eduardo Bolsonaro. Fica praticamente impossível falar desse esquema sem falar de Eduardo Bolsonaro. Só que no caso do dia 8 de janeiro, o chefão é o Jair. E a gente sabe que o chefão é o Jair. E o Silvinei se reuniu com o Jair Bolsonaro. E ele se reuniu com o Anderson Torres. E a secretária do Silvinei mostrou ali que, olha, eles tinham um mapeamento de onde o Lula teve mais votos no primeiro turno e onde eram as estradas e onde tinha locomoção de eleitores. Ou seja, eles tinham o endereço dos eleitores e onde os eleitores votavam. Então eles tinham um mapeamento de quais eram as estradas que seriam mais utilizadas por eleitores do Lula. Para o azar deles, aconteceram 2 coisas. Primeiro, foi que eles não conseguiriam impedir 5 milhões de petistas de votarem, mesmo fechando completamente as estradas, o que seria inconstitucional, seria um crime ainda maior. Então, eles não tinham aquela margem muito grande para tentar fazer o Bolsonaro ganhar a eleição, porque não tinha tanta gente que se locomovia para votar, mas tentaram o máximo possível. A segunda coisa é que as estradas foram liberadas em determinado momento e os petistas conseguiram. Aí muita gente foi votar andando, muita gente aí deu carona para outros, tudo mais. Muita gente não estava com roupa do PT, então acabou passando e tudo mais. E aí o plano deles falhou. Tanto é que o Lula foi eleito, eles não conseguiram aí fraudar o resultado da eleição. Aí diz o Silvinei no seu pedido aí de soltura. Olha só se ele já não está preparando aí para jogar o Bolsonaro na fogueira. Ele diz o seguinte, advogados do Silvinei dizem ao Supremo Tribunal Federal. A prisão dele seria para a produção de elementos probatórios, para que essa produção de elementos probatórios possa ocorrer de forma clara, precisa e eficaz, sem qualquer interferência do mesmo, do Silvinei, em sua produção, sendo mais que conveniente de suma importância para a instrução criminal. Lembremos, o Silvinei estava ameaçando de morte as testemunhas contra ele, tá? Ele e terceiros ligados a ele ligaram ameaçando de morte testemunhas que estavam aí delatando ele no caso aí de impedir petistas de votar e no caso do 8 de janeiro. Era uma prática comum do Silvinei, porque ele é bandido, esse cara é bandidão mesmo, da pior espécie. Você pode falar, nossa, o Bolsonaro também é bandido e tal, pô, obviamente. Só que o Bolsonaro chegou num patamar em que ele não vai ficar ligando, ameaçando as pessoas, né? Ele vai fazer aí indiretamente
da maneira mais indireta possível, sem que seja alguém totalmente ligado a ele. O Silvinei não, ele já é bandidão mesmo, ele já chega, ele mesmo vai lá e liga, ele mesmo manda o amigo dele ligar e todo mundo sabe que é amigo dele, tá ligando para ele. Então foi preso. Aí o que acontece? Aí olha só o que diz aí o advogado do Silvinei. Se o argumento fosse válido, a Polícia Federal teria pedido a prisão do ex-presidente da República, Bolsonaro, pelo mesmo fundamento. Isso porque se o requerente, ou seja, se o Silvinei, poderia influenciar no ânimo de alguma testemunha, mesmo sendo pobre e um mero servidor público aposentado, com muito mais razão poderia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está dando a entender o seguinte, olha, vocês estão falando que eu ameacei alguém, mas quem está ameaçando é o Bolsonaro, eu sou só um pobre ex-servidor, que tem arma, tem um histórico aí de espancamento, tem um histórico aí de violência, ameaçando as pessoas. Quem estava ameaçando eram terceiros ligados ao Silvinei, não diretamente ao Bolsonaro. Como eu disse, o Bolsonaro ameaça por meio não de terceiros, mas de quartos, quintos, sextos, décimos. Será que o Bolsonaro não manda ameaçar? E aí o Silvinei manda ameaçar? E aí alguém ameaça? E aí quem vai preso é o Silvinei e o Bolsonaro não. É o Silvinei, depois de 9 meses, nasceu, esperou 9 meses, aí nasceu na cabeça dele um neurônio. Ficar preso ajudou, né? Tá nascendo neurônio. Quem sabe daqui 9 meses não nasça mais outro neurônio na cabeça dele. E agora parece que ele entendeu. Falou para os advogados, se eu tô preso, por que o Bolsonaro não tá? Tô aqui me ferrando, porque eu tentei dar golpe para ele. E ele, que era o maior beneficiário, não tá preso até agora, manda prender esse cara também. Vamos ficar fechadinhos com o Bolsonaro. Ou eu sou solto, ou o Bolsonaro que vem aqui comigo. Esse é o nível de insatisfação que tá o Silvinei. Ai. O Bolsonaro tá apavorado porque tudo indica que nos bastidores, o Anderson Torres não fechou delação premiada, você percebeu? Mas o Anderson Torres, soprou bem soprado, mas soprou. Tanto é que eu lembro como se fosse ontem, o Anderson Torres, eu falei aqui no Plantão Brasil, que tinha saído num veículo só de imprensa, quase ninguém viu, sem destaque nenhum, falei aqui no Plantão Brasil, olha, o Anderson Torres soprou para a Polícia Federal, viu? O Anderson Torres vai ser solto em breve, se ele soprou correto. 4 dias depois do vídeo que eu fiz num domingo. 4 dias depois, foi numa quinta, a Polícia Federal fez uma operação. A Polícia Federal fez a operação. Poucas horas depois da operação, sai a ordem de soltura do Anderson Torres, assinada pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, conseguiram na operação, e foi a primeira mega operação contra os financiadores, contra a gente multimilionária dos atos terroristas. O Anderson Torres soprou alguma coisa, a Polícia Federal achou que ele soprou, falou, E aí o Alexandre de Moraes, inclusive na soltura dele, falou, olha, a prisão dele cumpriu o efeito necessário. Soprou. Então, tem aí bastidores dizendo que tem uma chance enorme do Silvinei já ter soprado e tá só esperando aí sair também nos moldes do Anderson Torres. Sair aí uma ordem de soltura dele e tal. Inclusive no pedido ele fala, se eu tô preso, prende o Bolsonaro também. Tô aqui de otário, é? Tá de otário sim. Eu já respondo. Tá de otário sim. Aí segue aqui o advogado do Silvinei. Eles dizem o seguinte. Nenhuma influência poderia ter o requerente, Silvinei, ao contrário do ex-presidente Bolsonaro, que, além da influência política, possui patrimônio considerável. Aí depois ele diz que ele é aposentado e que há ex-comandantes da Polícia Militar que estão aposentados e pelo fato de estarem aposentados, o Alexandre de Moraes os deixou soltos com tornozeleira eletrônica, né, prisão domiciliar, dizendo que eles já não têm mais contato direto com as tropas, então eles podem estar soltos. Só que o Silvinei não está, diferente dos comandantes da PM, se eles fossem soltos sem ser aposentados, eles continuariam no comando das tropas que eles comandaram para dar golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O Silvinei no dia 8 de janeiro não comandava ninguém. Ele já tinha cometido os crimes. Ele já tinha feito a parte dele na tentativa de golpe. Ele estava ali torcendo, como muitos outros já tinham cometido os crimes e estavam ali torcendo. Como o próprio Bolsonaro, ele fez toda a preparação. No dia 8 de janeiro ele estava lá em Orlando torcendo. Só torcendo, ele não tinha mais muito o que fazer. Então, o Silvinei, dificilmente esse argumento aí da aposentadoria o salva. O que está pegando aí no bolsonarismo e acendeu o alerta vermelho na família Bolsonaro, principalmente no Jair e no Eduardo, é o seguinte. Ele está falando com todas as letras. Se eu tô preso, eu quero ver o Bolsonaro preso também. Eu não vou ficar aqui sozinho.
E saiba o seguinte, o crime da Combat Armor, eu vou republicar o vídeo de 2019, tá? Para você ligar todos os fatos. E ali eu até falo, olha, talvez quando o Bolsonaro perder a eleição, tenha coisa ruim aí. Ele vai tentar dar golpe igual o Trump. Tudo que eu falei no vídeo aconteceu, é um negócio incrível. E aí, no vídeo que eu falei disso aí, eu falo, esse é esquema aí do Eduardo, viu? Do Eduardo. Eu acho que eu nem citei o nome do Silvinei. Eu só falava, Eduardo, Polícia Rodoviária Federal, tal, tem roubo de dinheiro público aqui. E eles podem ter usado esse dinheiro público roubado para financiar o golpe do Trump. E se fizeram, vão fazer o mesmo no golpe do Bolsonaro. Será que não usaram dinheiro da Combat Armor Defense para financiar o golpe? Isso aí pode subir para o Supremo Tribunal Federal, viu? Vai ficar feia a coisa, porque ele tá irritado com a família Bolsonaro, ele pode delatar diretamente o Jair e o Eduardo, tá? Em casos diferentes. E no caso do Eduardo, estamos falando aí de roubo de dinheiro público, tá? Segundo aí o Ministério Público Federal, 8 milhões foram roubados. Roubados. Fora aí o fato de terem comprado um monte de blindado que nunca foram usados e nunca serão, porque a Polícia Rodoviária Federal não usa esse tipo de carro. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!